sempre que fala nesse tema é muito polêmico, mas antes eu queria ajudar as pessoas a contextualizar em que patamar que elas estão, nas pessoas que estão assistindo aqui a gente, em termos de faixa de renda. Porque às vezes legal. A pessoa está assistindo o podcast aqui sobre economia, sobre investimentos, e na cabeça dela ela fala, poxa, eu sou uma pessoa que não tem uma condição tão legal. Mas por quê? Porque às vezes ela está olhando a realidade em torno dela. Então, às vezes ela está nos assistindo aqui da cidade de São Paulo, às vezes ela está nos assistindo aqui do Rio de Janeiro, e talvez ali no entorno, para essa realidade que ela convive todos os dias, ela seja de fato, ela esteja em uma camada, digamos, um pouco mais baixa em termos de renda. Mas quando a gente coloca em perspectiva do nosso país, que é continental, aí ela está numa situação, digamos, um pouco mais favorecida. Dá para a gente contextualizar em faixas de renda onde a pessoa se encontra, se ela ganha X mil reais por mês ou tantos mil reais por mês? Não, dá e isso é muito legal porque o Brasil é muito doido, assim, né? É um país muito desigual, é muito diverso e ele tem várias camadas de desigualdade, né? Então, certamente todo mundo conhece alguém mais rico ou muito mais rico do que si próprio, mas vai ter muita gente numa situação pior no Brasil, né? Tem uma definição que eu gosto, que está cito no livro de um economista sérvio-americano, que ele fala que o Brasil é o microcosmo do mundo, um microcosmo do mundo. Quer dizer, a distribuição de renda do Brasil ela é muito parecida com a distribuição de renda do próprio planeta Terra, né? O Brasil é uma síntese nesse sentido. Isso quer dizer que o Brasil tem algumas das pessoas mais ricas e algumas das pessoas mais pobres no mundo. Então eu tenho brincado falando que se um marciano, um ET, fosse descer no planeta Terra e ele pudesse escolher somente um país para ele conhecer e esse país ele maximizasse todo o conhecimento dele sobre o planeta, ia ser muito interessante ele vir para o Brasil, porque ele ia conhecer o padrão de consumo das pessoas mais abastadas do planeta, pessoas que têm, sei lá, jatinhos, bolsas muito caras, mansões, etc. Mas também pessoas que passam fome, né, como na África subsaariana, etc. Então, para a gente ter um pouco uma noção, se fala muito recentemente nos percentuais da distribuição de renda, né? Então seria mais ou menos eu pegar os brasileiros e colocar numa fila do mais rico para o mais pobre. Então pega a pessoa mais rica, vai passando por umas pessoas, o Thiago Negro, mais não sei quem, e vai chegando até as pessoas mais pobres. Então eu pego essa fila da população e divido ela em grupos, por exemplo, em 100 grupos. Então eu vou ter 100% da distribuição de renda. Para você estar nos 20% mais ricos, quer dizer, de cada 5 brasileiros você está no 1%, de cada 5 brasileiros você pertencer ao mais rico do grupo, né? Você está entre os 20% mais ricos, uma renda como 5 mil reais por pessoa na família já te coloca então nesse grupo, já te coloca acima de algo como 80% da população. Com uns 8 mil reais por mês, que é mais ou menos o teto das aposentadorias no INSS, você já está entre os 10% mais ricos, no 10º mais rico da população. Com uns 15 mil reais por mês, você já passa a pertencer aos 5% mais rico da população. Quer dizer, de cada 20 brasileiros, você tende a estar ali entre o mais rico desse grupo de 20. E com algo como 40 mil reais, mais ou menos o teto do funcionalismo público, o teto do salário dos servidores, você pertence a 1% mais rico. Para você sair, por exemplo, da metade mais pobre da população, uma renda de cerca de 2 mil reais é suficiente. Quer dizer, uma família com uma renda per capita de 2 mil reais, ela já pode estar até na metade mais rica da população, a depender do estado, de uma maneira bem confortável. Não confortável em termos de padrão de vida, claro, mas em termos de estar fazer parte de um determinado grupo mais bem posicionado na distribuição de renda. Para estar uma renda de um salário mínimo já te coloca numa situação melhor do que 1/3 da população. E para sair do grupo dos 40 milhões de brasileiros mais pobres, 20% mais pobres, algo como 800, 900 reais por mês. Então, de novo, o Brasil tem muita gente rica, muita gente pobre, e é muito comum no mundo todo que as pessoas achem que elas são mais pobres ou menos ricas do que elas são, né? A gente se compara para cima e não para baixo, né? Mas o que as pesquisas mostram é que no Brasil isso é mais exacerbado. Então pode ser que alguém que esteja frustrado com a sua realidade financeira ou só querendo evoluir, ache que está numa situação pior do que de fato está em termos comparativos, né? Isso é bem interessante. A gente vê, por exemplo,
Eu sei que a gente pode falar disso depois, mas eu estava me lembrando outro dia do programa Bolsa Família, da linha de corte para ter acesso ao benefício, né? O Bolsa Família, a gente sabe, é um programa que cresceu muito nos últimos anos, mas para você entrar no programa, sua família tem que ter cerca de R$220 por mês de renda per capita. Isso dá o quê? Uns R$7 por dia. Se você ganha mais em média do que R$7 por dia, se você ganha, sei lá, um entregador que ganha um salário mínimo e sustenta uma cônjuge que está cuidando dos filhos em casa, tem, sei lá, 2 filhos, esse cara que tem uma renda per capita de uns R$300 por mês, ele não tem direito à transferência de renda no Brasil. Então, assim, a gente evoluiu muito ao longo das décadas, dos anos, mas ainda tem muita gente pobre no Brasil. Acho que essa é uma realidade incontestável, né? E se você assistiu esse podcast até aqui, eu tenho certeza que você está sempre antenado com todas as informações do mundo dos investimentos, com o mundo financeiro. E se você quer receber semanalmente conteúdos gratuitos para saber o que está acontecendo com a economia brasileira, com a economia mundial e como você pode investir melhor em todo esse cenário, clica no link aqui embaixo e se inscreva para receber as nossas newsletters. Elas são escritas pelos analistas de investimento e eu tenho certeza que podem te dar um direcionamento muito melhor do que fazer com a sua grana.